Neste caso, foram os russos que, segundo o Instituto da Guerra, teriam conseguido um avanço. O Instituto da Guerra e a AFP também dizem isso. Seria um avanço sem precedentes em um ano. Isso corresponde às suas observações? Na verdade, faz mais de um ano, desde o fim de 2022, não houve movimento desse tipo. Do lado russo, os ucranianos agiram na região de Kursk, conquistando 1.200 quilômetros em semanas. Os russos não tinham conseguido fazer um avanço tão importante desde o final do ano de 2022. Então aqui estamos realmente, possivelmente, vendo o retorno da guerra de movimento, mas não devemos considerar isso como algo que esteja consolidado hoje. Os russos conseguiram, enquanto eu ainda estava lá no fim da semana passada, alcançar a linha principal de defesa em um ponto específico da frente. É importante entender que a frente não está mais organizada como antes. Estamos acostumados a ver trincheiras, e quando olhamos para a Primeira Guerra Mundial e para a de 2023-2024 na Ucrânia, ambas tinham longas trincheiras. Mas isso não é adequado para enfrentar drones. É bom contra a artilharia. Então, a Ucrânia, assim como a Rússia, na verdade tem pequenos esconderijos onde os homens ficam. E não há uma continuidade. Os russos conseguiram se infiltrar entre duas dessas passagens. Explique pra gente. Com o mapa em mãos, aqui, temos o mapa diante dos olhos, ele está aqui, não sei se você consegue ver, de qualquer forma a gente realmente vê. Pokrovsk, Chassivyar, Kramatorsk está um pouco mais acima. Qual é a lógica, então? A zona de Pokrovsk. Então, realmente havia essa linha de frente que era mantida pela 155ª Brigada Ana de Kiev, aquela que foi formada e equipada pela França. Quando equipamos corretamente os ucranianos, eles seguram a linha de frente, e desde janeiro passado, que os ucranianos da 155ª estão lá, eles seguram totalmente a linha de frente. Mas bem ali no leste, era uma brigada que estava mais equipada ao estilo soviético, e ela pouco a pouco foi sendo ultrapassada, foi sendo desgastada, de modo que essa zona de Pokrovsk estava muito bem defendida pela brigada, eu diria a brigada francesa. Aos poucos, ela acabou ficando, se encontrando em uma espécie de vale. E no fundo desse avanço russo, que ia progredindo aos poucos, houve, no final da semana passada, uma chegada à linha de defesa principal. E eles conseguiram avançar, romper. São pequenos grupos de infiltração. Tenho uma informação sobre isso. Eles colocaram uma espécie de ponchos refrigerados que permitem não serem vistos se deslocarem à noite, apesar das câmeras térmicas e infravermelhas nos drones. E dessa maneira, eles conseguiram se infiltrar, ir para a retaguarda, sabotar 23 áreas, armar armadilhas e emboscadas para os ucranianos, matar civis também, para não deixar testemunhas. Depois, fizeram outros homens passarem pela mesma linha, mas são pequenos grupos de infiltração, bem reduzidos. Não há exploração. Eles não cavam trincheiras, não fizeram passar uma divisão, não fizeram passar blindados nessa área. Obviamente, o problema para os ucranianos é que agora eles têm homens atrás deles, russos atrás deles. A questão crucial nas próximas 40 horas é se os russos explorarão a brecha ou se os ucranianos os farão recuar. Explique para nós. As imagens mostram a Ucrânia eliminando um dos grupos de assalto russos que tentam romper as defesas ucranianas em direção a Pokrov. Essas imagens são realmente importantes, porque não são imagens ilustrativas, são imagens reais, da linha de frente. Como está acontecendo ou como aconteceu há algumas horas. Então, Pokrov, é preciso entender, a linha principal que está sendo mantida é essa. 1/3 de todos os assaltos russos, de toda a linha de frente, estão apenas na região de Pokrov há um ano. Cidade que deveria ter caído há um ano ainda resiste. O que, aliás, coloca o avanço russo em perspectiva. Isso ainda é mínimo, mas se continuar assim, até o fim do ano, os ucranianos terão que sair de Pokrov. Mas, de fato, esses pequenos grupos, que na verdade não são grupos de assalto, são grupos de infiltração, o mais discretamente possível, avançando em pequenos grupos e não atacando com motonetas, scooters e quadriciclos. Como vimos muitas vezes, eles estão a pé. O objetivo é ser o mais discreto possível. O que vemos exatamente aí é um veículo que foi atingido por um drone ou por um míssil. Geralmente são drones. Então, ali vimos um grupo de infiltração russo que estava prestes a iniciar um ataque e foi atingido. Vemos esses grupos descendo e avançando, mas normalmente, ao ocorrer explosões em veículos russos, vemos pessoas fugindo rapidamente para todos os lados. Aqui, eles permanecem em grupo, de 4 a 5 pessoas espaçados, para que um drone não possa matar todo mundo de uma vez só. Então, vemos que são soldados treinados, são profissionais, essas tropas são claramente bem treinadas. Só de olhar isso, a gente sabe que não é o russo comum que vemos todos os dias. E eu lembro vocês,
só com fontes abertas. Podemos comprovar a morte de mais de 100 russos por dia, segundo imagens analisadas por especialistas OSINTERs, como Andrew Perpetua e sua equipe. Estamos acostumados a ver como os russos reagem a bombardeios. São profissionais. Tradição russa, na verdade não só russa, passar por trás das linhas inimigas, isso aconteceu muito durante a Segunda Guerra Mundial e em outros lugares. Ou os grupos sabotadores russos, inclusive dos serviços secretos, serviço secreto, polícia política, passando por trás das linhas. Tradição. Mas o objetivo, de maneira geral, é ser capaz de sabotar em profundidade. Agora, os ucranianos também me dizem outro elemento. Eles, os ucranianos, estão sofrendo o que eles mesmos faziam os russos sofrerem, há mais de 6 meses. Os ucranianos tinham vantagem na quantidade de drones e atingiam o território russo em profundidade. Agora também tem drones atrás deles. A 3, 5 e 10 quilômetros está cada vez mais difícil, mas temos um mapa preciso. Vamos voltar a ele. Está cada vez mais difícil para os ucranianos abastecerem a linha zero, onde ficam os mais próximos dos russos. Eles não podem mais levar suprimentos de quadriciclo ou outro meio, então precisam abastecer e entregar comida por drones. E isso, antes, os ucranianos não passavam por isso. Eram os russos que sofriam com essa situação. Agora, os ucranianos também estão passando por isso. O sofrimento na linha zero é realmente compartilhado por todos. E se a gente se concentrar nesse mapa, de que maneira os russos conseguiram avançar, principalmente, e agora eles estão mirando em Dobropilé. E quando você tem essa cidade de Pokrovsk, e então a zona sul de Pokrovsk, que está aqui, que está sendo mantida, mais uma vez, os russos não avançaram 1 metro sequer nessa área, porque as equipes treinadas e equipadas pela França a mantêm. Enquanto que ao norte você tem brigadas menos bem treinadas, menos bem equipadas, mas em número equivalente, mais uma vez, e que conseguiram avançar. E aí, a questão é, em 3 dias, vimos russos que conseguiram avançar 7 quilômetros, pequenos grupos. Se eles conseguirem reforçar esses grupos e realmente construir defesas, trazer artilharia para essa área. Aí, potencialmente, os russos poderiam realmente cercar Pokrovsk. Depois vemos esse tipo de pinça. Se esse tipo de pinça que vemos aí se fechar, é o caminho para onde? Então, essa é a estrada para onde vamos. Por quê? É um papel, digamos, tático. Mantemos uma cidade porque elas são fortalezas. Pokrovsk resiste há 1 ano. Sem ela, os russos avançariam cada vez mais pelos campos, progredindo aos poucos. Olhem a sequência que vem agora, ela é muito interessante. Neste caso, desta vez, são os ucranianos que avançam. É a 3ª Brigada de Assalto. Isso deve significar algo para você e logo vai comentar, mas vamos ouvir porque é interessante. A gente vê o quanto de linha de árvores em linha de árvores eles avançam e o quanto agora o apoio também é mais sofisticado nos dois lados. É um apoio muito técnico. Não estamos mais simplesmente na guerra de 1914. Olhe. É isso aí, pessoal. Coloquem a asa ali e vamos continuar. Acorda. É um técnico, não estamos mais naquela situação. Vocês veem o que eu disse pra vocês? É blindagem. É técnico. A gente é... Esse apoio. Além disso, Nadir, É um apoio muito técnico. Nada. Eu não vejo. É um técnico, não está mais na D. Nós, eles, sim. Ou você, 12, não sei, tudo sim. Ou seja, ali um... Primeiro troféuzinho. Verifique todos os inimigos no nosso rádio. Eu vou verificar. Merci. Tem rádio, tem positivo. Rapazes, ótimo trabalho. Agora ouçam o rádio e recebam as informações pelo rádio. Você disse, Teitelman, tem muitas instruções. O que me impressiona é até que ponto. Agora, só com celulares, eles atuam entre homens de apoio e os que atiram. Sim, eles têm aplicativos como o Cropiva, que ficou famoso. Ele funciona como um campo de batalha digital da área de ataque. Ou seja, os ucranianos têm o aplicativo deles.
que pode estar em um telefone. É um telefone normal, só que está desconectado da internet, exceto pelo chamado mesh, em que os telefones se comunicam sem transmitir por rádio. Eles vão conseguir transmitir dessa forma, de pessoa para pessoa, até conseguirem se comunicar com a base deles, que fica na retaguarda. E então, eles têm o aplicativo deles, que diz exatamente onde estão os inimigos, de que maneira eles se movimentaram, quantos estão em cada esconderijo. Inclusive, graças a câmeras infravermelhas que permitem quantificar o calor emitido de um bunker. Eles sabem que há 2 ou 3 caras lá e são muito precisos. Quando avançam, se aproximam. Aqui falo de uma brigada específica, a 3ª Brigada de Assalto, com quem tive a sorte de passar um tempo. São pessoas que não estão lá para segurar linhas, são pessoas que vão fazer assaltos, tomar trincheiras. 95% dos assaltos são feitos por russos. Aqui, apenas algumas unidades ucranianas atacam, o que é raro. São unidades de elite com mais recursos e treinamento intenso, com seleção rigorosa. São verdadeiras equipes de choque, e então o objetivo deles é chegar até as tropas inimigas, conseguir recuperar rádios. E é aí que eles dizem: ouça o rádio, você conseguiu recuperar um rádio, isso significa que ele potencialmente não está criptografado, ou então que eles vão conseguir escutá-lo. E obter informações atrás das linhas, então o objetivo é coletar informações, sabotar a retaguarda. Exatamente o que os russos fazem na região de Pokrovsk. Os ucranianos da 3ª fazem do lado de Liman. Vamos olhar essas outras imagens. É a mesma 3ª Brigada de Assalto e isso corresponde exatamente ao que você está dizendo. É esse tipo de limpeza das aldeias. Desta vez eles ainda estão no ataque e de aldeia em aldeia. Eles garantem que vamos mostrar as imagens para você comentar ao vivo e que elas estarão disponíveis mais tarde no programa. Que eles conseguem realmente avançar, até mesmo linha de árvores por linha de árvores. É isso que eles chamam de passar de cá, mas acabou virando as linhas de árvores, eles chamam isso de passar de cá. E manter sua linha de árvores, isso quase virou uma piada entre os ucranianos. Eles têm patches. Você não vai pegar minha passa de cá. Eles parecem lutar só por uma linha de árvores. Sempre que seguram uma linha, impedem os russos de avançar mais. 100 metros é esse avanço gradual. Os ucranianos, o objetivo e o medo deles é que os russos consigam, localmente, enviar mais homens do que eles têm, drones kamikazes para pará-los. E então, localmente, quando você tem 50, 60 russos atacando e os ucranianos têm apenas 200 drones kamikazes, só 1 em cada 3 acerta o alvo. Às vezes, 10 ou 15 russos conseguem alcançar a passagem K, chegar à trincheira e à linha de árvores controladas pelos ucranianos. Assim, eles avançam, mesmo correndo riscos. Ao analisar tudo aqui, vemos que os ucranianos avançam em alguns locais, até de forma sofisticada. E também, por outro lado, especialmente na cidade de Pokrovsk, que está cercada de forma mais próxima e mais ameaçadora pelos russos. Qual é o balanço? Olhem as imagens de Toretsk, uma dessas cidades que foram... Eu estive lá em abril. Destruídas, Mariupol, Bakhmut, etc. As imagens são realmente bastante assustadoras quando vemos essas imagens. Esse é o destino reservado para Pokrovsk que está sendo tomada? Mas claro, então, todas as cidades, sem exceção, são arrasadas, destruídas, e sua população obrigatoriamente precisa ir embora. Eu estive em Sivers, mais precisamente, que fica um pouco mais ao norte, mas são cidades que a gente vê de longe. E vemos as explosões, vemos os bombardeios sobre a cidade. Não há nenhum objetivo militar nessas cidades. Ou seja, agora são apenas militares que protegem essa cidade, com algumas dezenas de habitantes que continuam morando lá. Fiquei chocado em Sivers. Quem fica não quer abandonar os animais de estimação e permanece, enquanto todos os outros já foram embora. Eu tenho 15 cachorros e 20 gatos, dos quais preciso cuidar. Se eu for embora, todos eles vão morrer. Então eu fico no local para cuidar dos animais. E então, os ucranianos estão se defendendo, na verdade, por campos de ruínas. Mas o problema é que, se eles abandonarem esse campo de ruínas, amanhã os russos vão atacar Kramatorsk, vão atacar a próxima cidade, vão criar mais campos de ruínas. E é isso que precisa ser entendido. Quando os ucranianos falam em perder 100, 200, 500 vidas, dizem que recuar causaria milhares de mortes civis na cidade. E então, quando se defende campos de ruínas, na verdade é para evitar que haja mais mortes entre os civis. E estima-se que há cerca de 200 mil mortes de civis agora nas áreas ocupadas. Então, esta manhã, temos um pouco mais de informações consolidadas sobre a situação real nessa área de Dobropilé, no norte de Pokrovsk. E a princípio eram apenas grupos de infiltração. Ou seja, os russos enviaram de fato homens relativamente experientes,
muito jovens em alguns casos, com apenas 20 anos pelo menos entre aqueles que foram capturados. E eles tinham como objetivo ir colocar uma bandeira o mais ao norte possível. Foi uma operação de propaganda 100% russa. E de fato, eles teriam desejado poder explorar esse pequeno avanço, mas não fizeram isso, não conseguiram fazer. Os ucranianos enviaram tropas de choque, especialmente a 12ª de Azov, que são forças de assalto experientes e já atuaram em combate. Também temos os operadores de drones, que observaram a situação, que puderam operar, inclusive com o apoio dos civis locais, que os guiavam em algumas operações. Há vídeos nos quais aposentados afirmam que russos estão escondidos naquela casa, o que torna nossas informações mais precisas. E então, os russos não conseguiram explorar esse avanço. Mas a questão é, será que eles realmente queriam fazer isso, já que não vimos nem mesmo um assalto mecanizado ou uma tentativa da parte deles que tenha sido impedida pelos ucranianos? Quando os ucranianos sofrem um assalto mecanizado, costumam compartilhar essas imagens. Então aqui, de fato, temos esses grupos de infiltração, temos a destruição de parte desses grupos de infiltração, mas não há tentativa de apoiar esses grupos de infiltração, com um avanço real. Depois, então, os mapas, que tinham sido bastante presunçosos. Ao afirmar que havia avanços de 7 km bem, sim, há russos que avançaram 7 km. Eles estavam totalmente espalhados, isolados, abastecidos apenas por drones, então eram realmente grupos leves. Mas eles estão. Foi uma tentativa de criar um motivo, como 2 dias antes da reunião entre Trump e Putin. No nível informacional, isso é um sucesso. Os russos conseguiram fingir que tinham avançado muito, enquanto na verdade era apenas um pequeno grupo que conseguiu fincar uma bandeira relativamente ao norte. E isso não terá consequências. E então, esses grupos estão sendo destruídos um após o outro. E nós realmente temos até mapas que mostram que a linha de frente voltou a ficar reta, como era antes. E que os grupos que estavam ao norte, então, estariam realmente totalmente isolados, inclusive sem a possibilidade de escapar agora. Mas, de qualquer forma, isso também significa que os russos aprenderam, adotaram os métodos ucranianos de infiltração. Lembro, por exemplo, do Frank, o atirador de elite conhecido do canal. Ele tinha mantas térmicas, mas não comentava, pois não sabia se os russos já conheciam ou copiaram esses métodos. As mantas térmicas são um método de infiltração ucraniano, usado há mais de um ano. Agora, os russos também as utilizam para se esconder de drones. Isso é algo que podemos revelar, mas os russos usarem bons métodos ucranianos para avançar significa que os ucranianos não podem mais manter uma linha de frente, com apenas pequenos esconderijos isolados. É preciso também voltar a um método de monitoramento da situação, no qual talvez haja sensores, talvez câmeras, talvez algum tipo de radar. Temos radares, até no exército francês, capazes de detectar grupos em movimento. Assim, os ucranianos devem considerar isso e corrigir de forma rigorosa, já que são os ucranianos que sofrem 95% das tentativas de assalto em toda a linha de frente. Isso ocorre pontualmente quando ucranianos tentam avançar e realizar pequenos assaltos, como vimos no vídeo com a 3ª Brigada de Assalto, mas de modo geral, os ucranianos precisam se consolidar na retaguarda, se reorganizar. Uma linha que talvez não esteja na linha zero, mas uma linha mais atrás. Isso ajudaria a conter melhor esses grupos de infiltração que já vimos várias vezes. Mas, em todo caso, a situação continua difícil. A região de Pokrovsk segue sob pressão, sob forte pressão. Essa pequena saliência foi só marketing, aparentemente sobre o sul, mas ainda assim é preciso ver se os ucranianos conseguiram realmente fechar o bolsão ou se ainda há algum pequeno avanço. Nesse caso, é preciso trabalhar nisso. De modo geral, hoje não temos mais a preocupação de 2 dias atrás. Não haverá exploração dessa brecha, nem recuo acelerado. Mantenho minha posição. Pokrovsk, que os ucranianos certamente terão que recuar. Pokrovsk. Se os russos continuarem avançando na velocidade atual, até o final do ano, até novembro, dezembro, com essa velocidade, os ucranianos terão que deixar a cidade, que já é um campo de ruínas. Assim como tiveram que fazer em Vuhledar, depois de muitos ataques frontais em Vuhledar, que os russos não conseguiram conquistar. Os ucranianos tiveram que sair devido ao avanço gradual nos arredores de Vuhledar. Infelizmente, talvez vejamos isso em Pokrovsk até o fim do ano. Se houver mais brechas, ou seu aproveitamento pode avançar bem mais rápido, mas, no geral, o progresso segue relativamente lento. E isso significa que para o Donbass, para Donetsk, ainda vai levar entre 2 anos e meio e 3 anos
para que os russos possam conquistar tudo o que falta no Donbass. E aí, claramente, isso é pouco provável. Também lembro dos precedentes, na Coreia e Vietnã. Pouco antes do cessar-fogo, 2, 3 semanas antes, houve esse tipo de assaltos. Um pouco de marketing, então talvez seja algo que a gente veja aqui também. Espero que tenham gostado e nos vemos muito em breve. Em breve teremos outros temas além da Ucrânia, mas seguimos acompanhando a situação.